Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui para mais um Freedom Talks. Hoje a gente vai falar sobre a humanização nas instituições de saúde, um diálogo entre corpo e alma. E para ter esse bate-papo comigo, eu trouxe a Ana Pandini e a Natália Ferreira. Eu sou a Carla, eu me formei em psicologia, tenho uma especialização em psicologia hospitalar e também uma especialização em psicologia analítica. E aí, se vocês quiserem se apresentar também. Olá, eu sou a Ana Pandini. É um prazer enorme estar aqui com a Carla e a Natália, que foram minhas alunas lá no Sim. passado mais distante. Isso. E é muito prazeroso estar com essas duas profissionais incríveis. Obrigada. Eu sou psicóloga de abordagem da psicologia analítica há tá batendo 40 anos. Uhum. Sou psicoterapeuta no meu consultório e trabalho também na área da saúde. Fui psicóloga hospitalar no Hospital das Clínicas e na Santa Casa, além de psicoterapeuta. Sou professora universitária no curso de psicologia do Mackenzie, trabalhando com psicologia analítica e com psicologia da saúde. Eu devia ter me apresentado primeiro, né? Eu não devia ter ido. Eu sou a Natália Ferreira, sou psicóloga, atualmente atendo na clínica, sou doula integrativa, Uhum. tenho toda essa formação e atualmente estou me especializando em psicologia perinatal e atuo com pessoas que estão querendo engravidar, com tentantes, adotantes. Uhum. Tinha uma atuação também voltada para a população negra, mas atualmente estou focada aí na psicologia perinatal. Eu atualmente trabalho, né, na clínica. Tive a experiência de trabalhar em hospital privado e hoje eu estou no hospital municipal infantil aqui de São Paulo, né? E por que que a gente pensou, né, em falar desse tema, humanização, instituições de saúde? Acho que pelas nossas experiências, Sim. né, ao longo dos anos. E eu acho que tem sido um tema muito delicado, em que talvez os profissionais não estejam parando para refletir, né? A gente é engolido ali pela rotina do dia a dia, então a gente falou, por que não trazer esse Uhum. tema, né? E para a gente começar, eu peguei duas definições, né? Uma bem básica e a outra bem reflexiva para a gente começar a falar sobre esse tema, né? Então, assim, afinal, gente, o que que é humanização? É uma definição do Google, bem simples, tá? Fala que humanização é a ação ou efeito de humanizar, de tornar humano ou mais humano, né? Uhum. E aí eu trouxe uma outra definição de um autor que eu gosto bastante, né? Que ele diz: a todos seja dado acesso ao que precisam, segundo suas necessidades, e a cada um a condição para desenvolver e exercitar a sua capacidade. É do Barenboim, né? Então, pensando nisso, né? Antes da gente adentrar realmente no que é esse processo de humanizar, né? A gente pode pensar nas instituições de saúde e os hospitais, né, propriamente ditos, lá no século XVII, Sim. né, que eles vinham com essa ideia de uma segregação. Então, tudo isso que não era muito aceito na sociedade, né, tanto o adoecimento quanto questões não tão, né, ligadas assim ao adoecimento, eles segregavam. E aí essa ideia de tratamento e cura, ela começou, né, a ser inserida lá no século XVIII. Né? Uhum. Então, mais ou menos, né, essas ideias que a gente tem hoje como adoecimento, hospitalização, né, essa saúde mais integral, a gente acompanha aí desde o século XVIII, né? Sim. Então, e afinal, gente, para quem que é humanização? Uhum. Eu acho que pensando também nessa questão desse histórico das instituições, a gente também vê que o cuidado ele estava também sempre muito ligado à igreja, né? Uhum, Então, as freiras tinham um papel muito importante ali no cuidado, no manejo em saúde, né? Mas a gente começa a ver que o cuidado e a atenção em saúde ainda estava ligado a uma caridade, a uma uhum, benevolência, Uhum. a uma ideia de se essa questão religiosa mesmo, né? O amor ao próximo. Então eu sim, cuido dessa pessoa e vou para o céu. Então ainda muito ligado uhum, a um princípio religioso, né? Então não tinha tanto rigor com o manejo ao paciente, não uhum, tinha tanto essa preocupação, né, realmente ali em como aquilo estava acontecendo. Era muito mais baseado na crença, em um achismo. E a gente também tinha os curiosos, né, para fazer aquelas experimentações. sim, Ah, como um corpo humano funciona, o que é um estômago.
vai lá, abre, deixa eu ver o que que é um estômago. Isso. Né? Então não era muito pensado numa assistência ao paciente. Então a gente vai falar de humanização mais lá na frente. E muito menos humanizado, Muito menos né? humanizado, Muito menos humanizado. né? Então muita experimentação, esse lugar dos curiosos, né? Então a gente começa a ver essa profissionalização do cuidado mais lá na frente. Quando a gente Uhum. tem, por exemplo, as escolas de medicina, né? Depois que a saúde Isso. começa a se ramificar e ganhar outros campos, né, da saúde como a gente conhece hoje. Uhum. E aí a gente vê a importância dos conselhos, né? Os conselhos regionais. Então, na psicologia a gente tem o nosso CRP, Isso. né? Então, a função de um conselho vai ser o quê? Evitar as experimentações, as crenças, os Isso. achismos, né? Isso. Regulamentar ali uma prática e tornar aquilo ético. Uhum. Então, você acaba, de alguma forma, dando uma margem, né, para aquela prática. E se aquele profissional não está adequado, não está fazendo aquilo de forma ética, acaba sendo penalizado. Né? Uhum. Ou até mesmo tendo seu registro suspenso, cassado, né? E tudo Isso. mais. Mas acho que é importante pensar nesse lugar também, né? Da crença, do lugar da religião que teve no cuidado em saúde lá atrás, Religião né? e saúde sempre caminharam, né, aí juntos, ainda mais nos Tanto as santas primórdios, né? casas, né? Que eram esses espaços que acolhiam essas Isso. pessoas, Quase sempre né? por freiras, Sim. Né? né? A gente tem que lembrar que os primeiros hospitais do Brasil, o primeiro é uma Santa Uma Casa, Santa né? Casa. Foi uma Isso. Santa Uma Casa. Santa E Casa. uma Santa Casa de Misericórdia, Sim. né? Que é o nome, né? É o nome, O né? nome. E aí, gente, eu fico pensando que quando a ciência entrou no hospital, né, Isso. deixou de ser um contexto de acolhimento, por misericórdia, por caridade, Caridade. né? Uhum. E aí entra a ciência, as pessoas entram no hospital enquanto pacientes como corpos. A Uhum. psicologia vai chegar depois, Isso. né? Bem depois. Bem, muito. Exatamente. Acho que é o incômodo nosso, né, enquanto psicólogas, né? Psicologia vai chegar depois. E a humanização vai chegar ali meio junto com a psicologia, né? Isso. Né? A própria psicologia hospitalar que começa aí a trazer essa questão da humanização com mais profundidade, Um outro olhar, com outro olhar. né? Porque enquanto era visto só, como você falou, o estômago, o Né? cérebro, né? Como corpos, onde estava espaço para a subjetividade dos pacientes, né? Isso. Como que era o tratamento, o acolhimento com o sofrimento emocional do paciente, né? O que a gente Isso vai vê aparecer muito, depois, e a gente vê isso muito hoje em dia, Sim. né? Ainda Infelizmente, a gente teve alguns avanços, né? Mas assim, infelizmente hoje tratam um câncer como um câncer, né? Assim, um adoecimento como um adoecimento, mas aonde fica, né, a A pessoa. subjetividade? A pessoa. A pessoa que, entre Isso. tantas outras coisas na vida dela, está com câncer. Isso. O Ela, nome por trás do prontuário, né? né? Eu acho Ela isso não bem é um importante. câncer, ela tem um Sim, câncer, sim. né? Ela é tantas outras coisas, Sim. né? E acho que quando a gente pensa nesse para quem é essa humanização, né, não tem como a gente não pensar no profissional de saúde. A gente fala do paciente, mas a gente também precisa pensar nesse profissional. A gente tem essa né? tendência de já vir, né, paciente, né? Isso. Mas quem que tá ali humanizando? Quem que tá nesse processo, né, da humanização? E eu vejo que ainda no nosso imaginário coletivo tem essa junção de que a prática de cuidado ainda tá ligada à caridade, à benevolência, essa coisa do psicologia por amor, enfermagem por amor, né? E isso acaba refletindo numa má remuneração, né, do profissional, em uma falta de dignidade do trabalho, falta de insumo, sucateamento, né, de um serviço, de um sistema. Essa desumanização dos profissionais, né, inclusive. Dos profissionais. E se a gente pensar em hospital humanizado, humanização na saúde, não existe humanização se não tiver um cuidado com o profissional de saúde, que também precisa ser atendido, também precisa ser cuidado, e a humanização do tratamento com o paciente e seus familiares e acompanhantes. Com certeza. Tem que ser um todo. Exato. Não é só o paciente, mas muito bem lembrado, né, Ana? Assim, familiares, né, juntos, porque é a tríade, né? Família, paciente e equipe. Sim. Né? E se essa equipe não está sendo olhada, não está sendo cuidada, isso vai refletir no paciente. Né? E aí é um olhar multifatorial, desde um dia a dia até, por exemplo, a ausência de um plano de carreira para esse profissional da saúde, que está lá trabalhando há 500 anos no mesmo cargo, recebendo
pouco, não está sendo bem valorizado. Como que a gente pede que esse profissional que não está sendo humanizado, humanize, né? E muitas Isso. vezes tem aquela postura perversa mesmo com o paciente, de se eu não estou tendo essa dignidade, então você também não vai ter. E eu não vou te Uhum. oferecer, Que é né? o que, né, a gente citou no começo aqui, Uhum. qual é a necessidade desse profissional, Sim, Exatamente. né? E não sim. que o profissional faça isso de maneira consciente, Consciente. mas Isso. faz como um Uhum. sintoma, né, desse Uhum. sofrimento Sim, do trabalho do profissional da área da saúde, né? E sim. lembrando que esses profissionais também têm vida, Sim. Né? né? Também têm filhos, né? Também tem Também, Aí tem doenças. família, tem também tem doença. doenças, também Uhum. tem uma casa, né, É. para cuidar, tem as suas Uhum. questões. Sim. Então, quem humaniza eles, Uhum. né? E aí, acho que a partir disso a gente começa a pensar nesse paciente, né? A Uhum. gente pensando, cuidando desse profissional, cuidando de quem cuida, a gente consegue pensar melhor nesse lugar, né? Da humanização do paciente. Uhum. E aí, acho que cada uma vai ter uma experiência, né? Sim, Aí isso. para compartilhar na área. Sem briga para começar. Eu acho que na minha área, né, nessa área vinculada à Uhum. perinatalidade, à assistência ao nascimento, a gente fala muito de parto humanizado, Uhum. né? E acho que a gente ainda patina um pouco para entender o que é esse parto humanizado, o que é esse tal parto humanizado, porque confunde muito o parto humanizado com ter recurso. Então, Uhum. ter uma banheira, ter uma cromoterapia, uma luz assim, um hospital assado, Uhum. né? Como se isso fosse garantia de uma humanização. Mas na verdade isso é recurso, né? Uhum. E a gente tem que lembrar que a violência ela pode acontecer mesmo com a cordialidade, Uhum. né? O tratar bem o paciente é o básico, obrigação do profissional. Mas quando a gente pensa em um parto humanizado, a gente tem que pensar para além do recurso, Uhum. entender de fato o que que é então, né? Vou entrar num campo meio minado, mas dá para ter uma cesárea humanizada, Uhum. né? É muito importante pensar nisso. O que que é então um parto humanizado? É um parto que é baseado em evidência científica. Qualquer intervenção que não é evidência científica, que é feita, já é violência obstétrica, Uhum. né? Então, às vezes, a pessoa tá sofrendo violência obstétrica e não sabe que sofreu. Porque o parto foi na banheira, porque teve a Uhum. música, né? Então, por exemplo, nessa questão da cesárea, a gente tem sempre que pensar na intervenção que o benefício precisa ser muito maior do que o risco, né? Naquilo que Uhum. a gente vai estar fazendo. No caso de cesárea é uma cirurgia, né? A gente não opera o coração sem precisar, mas o Brasil ainda é o campeão de cesáreas. Será que todas essas pessoas realmente tinham indicação de cesárea, precisavam de fato de uma cirurgia, Uhum. né? Então aí a gente já começa a pensar, se não tinha indicação, se não tem evidência científica para aquela cirurgia acontecer, por que que a gente está fazendo, Uhum. né? E para quem, E para E para quem, quem? né? né? Que o para quem muitas vezes acaba Uhum. englobando uma questão financeira também, Interesses, Sim, né? né? Por Interesse trás. financeiro. sim. Isso. Então acho que é muito pensar nesse lugar da intervenção com a base científica. Uhum. Tem até uma curiosidade que eu lembrei esses dias. Eu li uma vez um artigo que mostrava que, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que era muito comum quando as pessoas casavam, que elas recebiam de presente de casamento cadeira de parto, que era uma cadeira, Uhum. só que ao invés dela ter o assento, ela tem um furo Uhum. embaixo, né? Porque você parir um bebê nessa posição, que é a vertical, você tem a ajuda da gravidade. Então fica muito Uhum. mais fácil daquela criança sair, daquele parto ocorrer. Uhum. Mas se a gente pedir para qualquer um falar assim, faz uma mímica, imita um parto, a pessoa vai deitar no chão, dobrar as Uhum. pernas e fazer força, né? E gritar, né? Sim. Mas essa posição de parto, ela foi uma posição que veio através da instituição. É uma posição institucionalizada, né? Uhum. Quando você tem um parto na horizontal, aquilo não tem ação da gravidade, aquele corpo fica controlado, fica Uhum. preso. E essa posição ela veio e a gente tem ela como natural, como é assim que se ganha um bebê, né? Porque ela facilita olhar o que está acontecendo. Então, com a inserção dos médicos, de homens na cena de parto, aquilo fica mais fácil de eu ver o que está acontecendo, Uhum. E é né? interessante isso que você fala, porque daí é o homem que tem o poder sobre o Sobre o parto, parto. né? Isso. E nesse Uhum. sentido, parece que a mulher foi desapropriada Sim, de ter o Uhum. poder sobre o parto. Ela que está exato. parindo, mas as mulheres acabam se sentindo
incapazes, incompetentes, vulneráveis, que Ou elas não algo, podem fazer Uhum. ou algo escolhas. que já é decidido por Por eles, né? E não por exatamente. elas, Exatamente. né? Exato. E aí, por Uhum. isso que a gente tá ainda como campeão de cesárea, porque Uhum. você não vai conseguir, você não tem passagem, você não tem. Vamos fazer uma cesárea? Vamos te poupar de sofrimento? E coloca Uhum. muito o parto vinculado a sofrimento, né? Muitas vezes. Uhum. E ao mesmo tempo, eu acho que o contrário também é verdadeiro, né? Uhum. Eu estava te ouvindo, Natália, aí pensando ainda sobre as mulheres sendo atendidas nas instituições de saúde, inclusive os hospitais, na ginecologia, né? Pensando na casa da Sim. mulher. Sim. E parece que também uma das coisas que falta na humanização nessa área de gineco-obstetrícia, eu fui psicóloga na gineco-obstetrícia na Santa Aham. Uhum. Casa, né? É, as projeções sobre da equipe toda, mas pensando aí na relação com os médicos homens, né? Uhum. O que que é uma mulher direita? O que já vi isso com médicas mulheres também, né? O que que é uma boa mãe, uma mãe que é má, e é Uhum. algo de Uhum. fora para dentro. A mulher ela vai recebendo essas Sim. projeções quando ela está grávida, quando ela está parindo, depois quando ela é né? Quando ela acabou de parir. Eu Uhum. posso citar um exemplo Com assim Claro, por rápido certeza. favor. que eu observei, uma vez uma médica muito preocupada, né? Você vê que ela estava imbuída de humanização, Uhum. Uhum. generosidade, mas ela fala assim para mim: você pode atender a paciente do leito tal, né? Porque no Hum. hospital você é o Seu paciente do leito leito. tal, Você não É. tem nome, é, né? Você vira um prontuário. porque ela está amamentando o bebê de uma maneira muito estranha. Essa foi um dos meus atendimentos, aqueles que vão marcando, né, na carreira da Uhum. gente. A gente fica com uma Claro. série de casos que a gente jamais esquece. E era uma, assim, ela tá amamentando de um jeito muito errado, porque ela coloca o bebê na cama que ela está e ela se debruça assim, né, com as mamas por sobre o bebê. Não sei se deu para Uhum. entender, né, a Sim. posição. Mas não é assim que se faz, porque, né, que uma frieza absoluta com o bebê e tal. E naquele discurso, eu fui ouvindo, havia sim uma preocupação muito humana com aquele bebezinho, realmente um Uhum. recém-nascido e tal. Uhum. Mas a pessoa que amamentava, no caso a mãe, ela não era um ser humano. Tinha uma cisão, ela era alguém que amamentava, ela era uma Aham. fornecedora de leite. Uhum. Uhum. E eu ouvi e falava: onde está a mulher? Onde está o ser humano? Onde está essa pessoa nessa fala que era uma fala atenta, preocupada, né? Mas que era Uhum. só com o bebê. Uhum. E aí eu fui, me dirigi, né? Me apresentei até essa mulher, me apresentei. E logo eu reparei que ela tinha sarna no corpo, né? Pelo menos nessa parte que eu podia ver, aquela Uhum. roupinha de hospital, ela estava meio caída. E eu me apresentei e falei se ela gostaria que a gente pudesse conversar, como é que ela estava, que Uhum. ela tinha tido bebê, acho que há 2 dias, um dia. Uau. É, recém-nascidíssimo. E ela fala assim, e o pedido da médica é que eu, como psicóloga, tinha que E convencê-la a isso. amamentar e amamentar numa determinada Do postura, que é o jeito jeito certo. A Do gente que jeito trabalha O no famoso hospital, jeito né? certo. Exatamente, Fala o assim, somos famoso jeito mágicas, né? certo. Mágicos. A gente conserta, né? As Pois é. coisas. E Isso. aí há um grande abismo, né? Uma grande separação entre a visão, talvez, dos profissionais da medicina e os profissionais da psicologia, né? Uhum. Isso. Que não tem um jeito certo, tem pessoas que vão encontrar seus jeitos certos, né? Uhum. Isso. Mas quando eu cheguei nessa paciente, ela fala que ela tinha tido bebê, que ela é moradora de rua, ela é uma pessoa em situação de rua, Sim. que não era o primeiro bebê que ela eh, teve e que ela ia entregar para adoção. Olha. Ela já tinha entregue outros filhos para adoção, que Uhum. ela não tinha planejado ter esse bebê. Não sabemos nem se não foi fruto de uma violência, Isso. né? Isso. Uma condição de miserabilidade absurda. E aí ela comenta tal, né? Para falar a verdade, a gente nem entrou no tema de amamentação. Uhum. Embora Que fosse o bom. pedido da médica, Ufa, que passou bom. muito longe disso. Isso. Eu estava preocupada com aquela mulher Sim. e aquela condição de vida que ela tinha e com aquele bebê. E assim, respeitando a percepção daquela mulher e o desejo dela, né, Uhum. de que aquela criança seria entregue em adoção. Isso era um ato de amor Uhum. também e de cuidado.
Sim, E aí é claro que o trabalho foi muito mais junto com a assistente social, né? isso. Sempre Mas parceiras. sim, aí eu fui atendendo essa mulher, que não ficou muito tempo no hospital, porque foi um parto normal, teve o trâmite da entrega, né? Assim, claro, teve um trabalho no sentido de observar, tentar compreender se ela realmente não queria ficar com o bebê, né? Porque ela poderia querer e se sentir incapaz, porque é pobre, porque está em situação de rua, tal. Uhum. Uhum. Então, o trabalho foi muito nesse sentido, de conversar com ela, entender esse processo. As E necessidades dela, dela, né? exatamente, E né? ouvindo você falar, Ana, eu fiquei pensando assim, né? No hospital é muito comum a equipe acionar a gente, principalmente eles dão esse nome carinhoso, né, para um pai, uma mãe ou um responsável ali demandante. Uhum, Ah, porque a mãe, o pai, o avô, a avó faz um monte de pergunta, fica em cima. E a gente também vai entendendo que isso é uma forma de você maternar, paternar, é, né, uma criança ou uhum, ali, enfim, um adolescente, um adulto, um idoso que tá ali vulnerável. Né? Uhum. sim, Então a equipe já tem esse assim, nossa, aquela mãe tá fazendo um monte de pergunta, ai, muito chata, muito, isso. mas Tá chorando. tá chorando, Precisa de né? psicólogo, tem algum problema, tá Se tá chorando. chorando, tem problema. É, É, exato. Uhum. é, Ou se tá Então, gritando muito é. pra parir, vai lá ver que tá gritando muito. Tem problema. Tem algum É. problema ali, tem Qualquer alguma expressão coisa. emocional parece se É, tornar assustador para alguns é. profissionais de saúde. e Só, colocam só chorar. queria assim concluir, né, que Sim, aquele trabalho eu fiz de intervenção psicológica com essa mãe para sim. compreender Uhum. se realmente para ela era mais significativo entregar em adoção, e no Uhum, caso era realmente, Uhum. uhum. né? É, então o trabalho foi muito mais entre a equipe da psicologia com o serviço social, né, Isso. e ela, até na busca de encontrar recursos para ela, ter Sim. atendimento, né, encaminhar, né, Uhum. e também a criança que encontrou com certeza um lar feliz, né, pai e mãe para cuidar. Mas a médica ficou muito decepcionada comigo. Que bom. Que ela tinha. Que bom, né, Que gente? Às vezes bom. a gente sabe que está trabalhando também quando você decepciona alguma parte da equipe, É, É, né? é, isso. é. Mas, e aí, quando a gente fala em humanização, passa por isso também, né? As equipes Uhum. poderem conversar e trocar Isso. seus saberes. Isso. Olha, essa mãe, ela falava: olha, eu não quero contato, porque eu não estou vinculada a essa criança, né? Uhum, E eu estou amamentando, porque eu sei que é importante e tal, mas eu vou entregar em adoção, eu não estou Uhum. vinculada, não quero. E assim, como às vezes é difícil para um hospital e outras instituições de saúde também sim, respeitar a opinião da mãe, com Uhum. o certeza. saber da mãe, o desejo da Isso. mãe, as necessidades psicológicas daquela mãe. É quase como se ela não fosse tratada como uma pessoa adulta, Sim. né? E aí vira até, eu vejo o nome, mãezinha. Mãezinha. Mãezinha, Nossa, Ai, a gente, isso é mãezinha, o que terrível. você paizinho, quer, né? mãezinha? O que você tá precisando? E aí vira mãezinha, fica uma coisa super É, infantilizada, é. sem protagonismo, Uhum. né? E acho que até é muito comum a gente perguntar para uma pessoa que está gestando, quem vai fazer seu parto? Mas como assim quem que vai fazer, né? Eu? Uhum. A mãe, né, que vai parir. É. Vou parir aqui, né? Então, porque o médico ele acaba ocupando esse lugar da tutela, né? O Uhum. Uhum, parto deixa de ser de quem está gestando para ser do médico, né? uhum. Vira daquele profissional. É. É muito delicado, né? E o quanto que a gente entra, né, com esse olhar de realmente humanizar aquele paciente de acordo com a Sim, família, né? Uhum. sim. Não só por ele, mas Uhum. também a necessidade familiar, né? A gente não fala muito dos irmãos, Ah, é né? É, Irmãos de verdade. pessoas, né? Uhum. Adoecidas ali. Uhum. Então, enfim, no hospital, né, que eu trabalho, a gente tem pensado muito num projeto para um acolhimento com profissionais. Que A legal. gente Super sente que eles importante. precisam muito, né? Assim, Uhum. só finalizando esse gancho, né, da Uhum. humanização com os profissionais, então eles estão ali também, eles vivenciam mortes, né? Eles estão ali no dia a Sim, dia, sim. adoecimento, né, dos pacientes, Uhum. dos familiares, então a gente tem pensado muito nesse projeto Que mesmo. legal, Carla. Na universidade que eu trabalho, que é o Mackenzie, né, no curso de psicologia, eu tenho um projeto de extensão em que eu atendo profissionais de saúde que não atendem lá no Mackenzie, né? E Uhum, tem sido uma experiência muito gratificante, o retorno tem sido muito bom, porque é exatamente isso. Eles também lá, no ambulatório, também se lida com morte, com vida, com projeções. Você tem que me salvar, ou você tá, Pô. às vezes se sentem agredidos, e são profissionais muito claro, acolhedoras. Mas sim. tem todo um peso, né? Trabalhar na área da saúde.
Sim. A gente sabe, né? Intenso. Nós sabemos, a gente Gente, sabe o que a é gente isso. sabe o E Mas, como que eles assim, experienciam esse luto, né? Eu me lembro sim. assim, E até uma coisa que eu acho que nós, profissionais da saúde, todas as Uhum. profissões, a gente, pelo menos um pouquinho, né? Vamos assumir. A gente tem fantasia de onipotência quando escolhe essa Com profissão. certeza. Opa! Ai, que legal, vou Nossa. trabalhar com saúde, é sei que muita vai dar análise e certo, a gente tá supervisão, começando, é né? muita análise e Mulher supervisão. Maravilha. Muita análise e Mulher supervisão. Maravilha. Mulher, homem, profissional É. maravilha. E lidar com essa frustração, que nenhuma profissão da saúde é onipotente, então a gente lida com morte, com perdas, com luto, com dificuldades de relação entre os Uhum. pacientes, seus familiares, entre a equipe. E isso equipes boas, gente. Sim, Trabalhos bons, isso está presente. Então, que isso. bom também que os profissionais de saúde têm seu espaço para serem cuidados, para terem Com suas certeza. falas, né, E as expressas. nossas impotências, né? De Lidar com saber as que a gente não vai impotências. conseguir, talvez, tirar um paciente da vulnerabilidade, É, né? exatamente. Então, Exatamente. eu me lembro quando eu trabalhei num hospital, né, particular, e eles tinham ali uma internação na UTI cardiológica, né? Então, bebês com uma questão ali cardiológica, e às vezes eles ficavam internados muito tempo. E você vê a relação da equipe, né, com o bebê, com a família, e quando Uhum. eles perdiam esse paciente, gente. Nossa. Só que é isso, não tem o tempo pro luto, porque Não. É assim, uma perda. né, já tem que Uhum. arrumar o É, leito, o bebê já é, isso. né, Já transferido, tem outro. já tem outro chegando, É, não então tenho tempo para o luto e quase é visto como, mas se você é profissional de saúde, você não podia estar em luto, tem que porque se você tem que se acostumar, acostumar. tem que se É, acostumar, você não pode sentir. É. E aí, quando você não sente, você atende muito mal, porque aí não tem humanização, Nossa. A né? gente fala que aí já são profissionais institucionalizados, Exatamente. né? Aí já perderam, né, esse olhar subjetivo Com para os Sim, pacientes, né? com certeza. Queria só comentar, assim, Claro. falando sobre mulher, né, um Né? tema que nos inspira tanto. Ainda, né, no hospital, no atendimento a mulheres, você fala, eu penso assim, nos preconceitos e projeções com a mulher como mãe, com Uhum. Uhum, idealizações, o que é a mãe perfeita, o que é a mãe boa, o que é a mãe má, uhum, e muito rígido o modelo. Eu uhum, acho que também na ginecologia isso aparece, Uhum. né, no sentido de as ISTs. Ah, Ah, sim. mulher, tá com IST, que tipo de moral, que tipo de comportamento Uhum. você tem, uhum, né? Isso pode provocar muitas inibições nas pacientes para poderem falar do que elas estão tendo, sofrendo, que Uhum. medos têm, ou serem realmente atendidas de maneira preconceituosa, né? isso. Isso também é uma questão importante para se trabalhar Muito. com a equipe hospitalar como um todo, porque Muito. você pode vir de qualquer profissional da área da saúde que vai atender as mulheres, né? Na Sim. gineco e na E obstetrícia. eu acho que essa área também é uma área que a gente precisa comentar mais sobre a inserção da população trans. Sim, Perfeito. Eu ia falar, né, a população sim. Isso LGBT, é né? fundamental, porque esse lugar da mãezinha é um lugar muito violento. Homens trans também dão à luz, também Uhum. gestam, também vão estar ali, né, dentro Isso, da instituição. Como que a gente se prepara? Como que recebe, né? isso. Então também tem todo um. Acho que só de população trans essa É. área já é um outro E podcast. outra, homens trans e Né? mulheres trans também têm que ir no ginecologista, no Isso, eu ia mencionar urologista, isso. né? Também Isso, acompanham a também sua fazem saúde, como todo acompanhamento mundo. obstétrico. Lá no hospital, a nossa equipe de psicologia, a gente fez um projeto, né, com a saúde da população LGBT. E nos estudos, gente, a gente foi observando exatamente isso. O público LGBT é o público que menos procura assistência, Pois é. Por que né? será? Pelos Os preconceitos, preconceitos, né? Seja por nome social, né? sim. Enfim, tantos outros. Uhum. Mas é pensar quando aquela pessoa, né, chega pro nosso atendimento, talvez ela precise ser tratada como ela não foi tratada nem na casa dela. É. Uhum. E isso faz toda a diferença, porque quantas pessoas, né, do público LGBT principalmente, adoecem e morrem por Uhum. medo de sofrer, né, um Sim, preconceito. Então, sim. chama pelo nome, né, o nome Nome morto, morto. né, como a gente se Pois é. refere, e já é uma super Uhum. exposição. Então, a gente se aprofundou um pouco nesses estudos, Que Que porque legal. legal. a gente Muito tem legal. que minimamente tratá-los, né, ou tratá-las como Uhum. eles não são tratados, nunca foram tratados, talvez, na vida. Até por suas famílias, né? Sim. E aí vem o vínculo, né? E por aí Nossa, vai. super importante. Então, experiências, né, gente? Experiências, Né? com certeza. E como que a gente pode pensar, né, gente, no adoecimento e o processo de individuação? Ah,
Podemos. Eu acho que a psicologia Pensa analítica muito. tem uma enorme contribuição nesse Sim, sentido. sim. Bom, quando a gente pensa, né, nesse processo do adoecimento, a gente pensa nessa dia de saúde e doença. A Isso. psicologia analítica, né, tem uma Uhum. herança do nosso querido Jung, né, Isso. pensa sempre nesses eixos arquetípicos, né, os eixos dos complexos. E geralmente, quando as pessoas adoecem, Uhum. elas perdem o contato com o eixo saúde. Elas podem Uhum. sofrer de uma fixação no eixo estar doente, né? Uhum. E aí, e a própria instituição pode vê-la apenas nesse recorte. Isso. A Sim. A doença. 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 E é Isso. comum, né? Uhum. Assim, eu quero deixar claro também que assim, porque parece que a gente está só criticando. criticando. Só criticando. E assim, Podcast da a crítica. gente adora instituições de saúde, os profissionais de saúde somos, né, inclusive. Sim. É que assim, hospitais, CAPs, UBSs e mesmo consultórios particulares, a Uhum. gente sempre luta contra o tempo. É uma corrida, tem muita gente para atender, e isso dificulta, né, contemplar o eixo saúde e doença, Uhum. Uhum. né? Então, é, se o próprio paciente, a própria paciente já vem fixado no estar doente, às vezes até, principalmente em caso de doenças crônicas, a pessoa ela pensa que ela é a doença. Uhum. Ela perde Uhum. o contato com todas as outras partes da psique dela e até da Uhum. relação com o próprio corpo. Uhum. Isso já atrapalha qualquer processo de saúde e também paralisa ali o Uhum. processo de individuação, né? Uhum. O Jung nos conta que o processo de individuação, que é o desenvolvimento da personalidade, ele Isso. não acontece numa linha reta ascendente, isso não é humano, Quem né? dera, né? Quem dera, mas é o oposto Seria mais disso. facinho. Seria bem mais facinho, mas é bem mais difícil, É. né? Sim. Ele é numa espiral, mas ascendente, vai Ascendente. passar Isso. várias vezes pelos mesmos pontos, só que de preferência sempre uma oitava acima, né? Os Esperar. processos, esperamos, Ver, né? batalhamos muito por isso, Batalhamos, né? isso. O processo do adoecer traz fixações, traz paralisações, e nesse sentido, ele dificulta, ele prejudica esse processo de individuação. Isso. Quando a gente pensa na instituição de saúde, os próprios pacientes, as próprias pacientes, os familiares acompanhantes, eles vêm fixados nesse recorte, muitas Isso. vezes, Uhum. né? Eu estou doente, eu sou doente, eu tenho uma doença Uhum. crônica ou aguda, né? E a própria instituição Uhum. também funciona dessa Reforça. maneira, porque eu tenho que resolver, eu tenho que melhorar a doença da pessoa, né? Isso. A psicologia hospitalar, e com a ênfase na psicologia analítica, que é a nossa abordagem, né, nossa experiência, pensa isso de um jeito muito diferente, né? A psicologia analítica pensa sempre na díade, né, no eixo saúde e doença. E nós sabemos que, ao ficarmos doentes, fica bastante o ego, fica ali muito envolvido nos diálogos com outro eixo arquetípico, que é o de vida e o de morte, Perfeito. né? E a gente vai trabalhar nesse eixo arquetípico, nesses diálogos do eu, né, com o seu mundo interno, nos potenciais desses dois eixos, sem negligenciar o contato com o arquétipo da morte, porque até o confronto com a finitude é também um motor Sim. para o Com certeza. desenvolvimento, Isso. né? Uhum. Mas sem perder o contato com o arquétipo da vida, né? Que é um Uhum. eixo para regeneração, renovação, desenvolvimento e prazer, né? Isso. Com existir, com estar vivo. Então, só esse olhar da psicologia analítica a gente vê como fundamenta um trabalho muito regenerador, restaurador, né, para o paciente desse processo, né, da vida que sempre não existe ninguém que é absolutamente saudável nem absolutamente doente. A gente Uhum. sempre está no meio desses dois eixos, né? E uma outra questão que eu acho muito interessante do olhar, né, do conhecimento da psicologia analítica, bom, tem duas frases do Jung que Uhum. norteiam o nosso trabalho, né? Uma é: tudo que acontece ao corpo acontece conjuntamente à psique. E tudo que acontece à psique acontece conjuntamente ao corpo. Não existe uma vivência só Uhum. do corpo ou só da psique, né? Sim. Isso tanto na saúde quanto na doença. Qualquer experiência, né? O Jung fala, o ego é um ego corporal, né? Não existe o eu sem a Isso. presença do corpo. Com certeza. Então, esse olhar que é tão articulador, integrador desses dois eixos, né? Que nós nos preocupamos no nosso trabalho como psicoterapeutas, na clínica e na clínica ampliada, né? Em Uhum. qualquer dos lugares que a psicologia analítica se coloca, que são todos, né? Que Sim. atendemos seres humanos.
a gente se preocupa com esse olhar de integrar, né? Sair da dissociação corpo-psique, né? Mente e Uhum. corpo. A sociedade que vivemos, a sociedade patriarcal, mais racionalizante, né, Uhum. racionalizadora, faz muitas cisões nesse sentido. E a gente vai trabalhar nessa volta de articulação entre corpo e psique. Sim. Uhum. Outra coisa que a psicologia analítica também pontua, que também vem do Jung, de todo mundo que continuou, né, os trabalhos e pesquisas em analítica, é que o corpo é simbólico. A experiência com o corpo não é só de uma máquina que está funcionando bem ou mal, Uhum. mas também cada parte do corpo, o corpo como um todo, carrega símbolos, né? Uhum. Símbolos que vão trazer desenvolvimento emocional ou paralisações, depende como a consciência vai lidar com aquilo, como o Isso. ego vai lidar, vai interagir, vai elaborar aqueles conteúdos, né? Uhum. O Jung nos falava, os sintomas também carregam símbolos. Então, os sintomas Uhum. físicos também estão neste hall, né? Uhum. Sintomas físicos também carregam símbolos. E a gente observa, então, que o adoecer, às vezes, muitas vezes, né, principalmente se tiver um atendimento psicológico, Uhum. e aí eu vou falar por esse olhar da psicologia Uhum. analítica, né, a potência que a psicologia analítica traz para esses tratamentos, atendimentos, às vezes o adoecer é um momento de grande desenvolvimento da consciência, né, Uhum. de fortalecimento da personalidade. É claro que para isso acontecer, a pessoa vai ter que se confrontar com material de um outro arquétipo, o arquétipo do inválido. Quando nós Uhum. adoecemos, essas vivências de invalidez, de perdas, Sim. medos, Isso. frustrações, fantasias destrutivas, Uhum. elas ficam fortemente ativadas. Mas se tem uma coisa que é interessante ao confrontarmos isso, ao invés de fugirmos dessas sensações, emoções, ideias e intuições, Uhum. isso começa um processo de elaboração e aí a pessoa pode descobrir novas forças intrapsíquicas que Uhum. ela já tinha lá, dentro da Uhum. sua mente, né, ali no seu inconsciente, mas ela nunca tinha utilizado. É muito frequente no nosso desenvolvimento da personalidade a gente se apropriar de alguns instrumentos, algumas formas de lidar com a vida e os desafios dela. E às vezes a gente fica fixado ali, né? Uhum. Ah, tá funcionando, vai. O adoecer quebra muitas vezes esse tá funcionando. Sim. E se a pessoa pudesse confrontar com o arquétipo do inválido, o arquétipo da morte, conjuntamente vai potencializar os diálogos também com as imagens, os símbolos do arquétipo da vida. E ela vai descobrir novas forças intrapsíquicas. É um processo desafiador e por isso estar, né, num atendimento em psicologia analítica vai ser profundamente regenerador. É um Sim. olhar para dentro, É um olhar para né? dentro. Porque ouvindo É, você falar, Ana, eu fico pensando, né? A gente, eu acho que o senso comum, né, associa assim adoecimento e a um prejuízo é, à Uhum. só tem individuação, perdas. Só né? A perdas. gente É. perde, né, essa expansão da consciência, a gente perde o mundo presumido, né? Uhum, Essa vida uhum. presumida que a gente tem, mas a gente tem um ganho também interno, Sim, porque o adoecimento sim, ele nos obriga a parar, né? E aí a gente olha pra dentro, Uhum. né? A exatamente. gente faz Legal. essa E num mundo reflexão. tão corrido, Uhum. sociedade do cansaço, né? Você está sempre correndo, você está trabalhando que nem louco, você está Isso. distante de você mesmo. Às vezes a doença te lança até na paralisação, no sentido, ó, não dá para você ficar fazendo tudo isso. E esse parar é muito mais do que um parar, Sim. né? Uhum. Mas é um mergulhar dentro do seu mundo Uhum. interno, da sua subjetividade, Sim. e o que vai trazer grandes benefícios, Isso né? também acontece no processo de gestação, né? A Uhum. Mesmo, né? gestação é uma expansão de tudo. O corpo Uhum. expande, o útero expande, a mente expande. E muitos casos que a gente tem de depressão pós-parto, né? Inclusive, tem pesquisas que já mostram que não necessariamente seja só o pós-parto. Às vezes a depressão começou já durante a própria gestação, Sim. né? A gestação, ela te pede essa paralisação. Mas espera aí, não dá pra você seguir sua vida igual você tava antes. Uhum. Olha pra isso aqui, né? Olha pra essa história familiar. Como é a relação com a sua própria mãe, É, né? E Uhum. muitas vezes aquela pane no sistema de, putz, não dou conta disso, né? Uhum. Então, muitas vezes esses casos de depressão pós-parto vem dessa coisa de eu não tô sabendo integrar esses conteúdos, tá muito difícil, tá muito duro, Uhum. né? E aí, se a gente pensa
voltando para as instituições, né, que acompanham essas pessoas que estão gestando e tudo mais, como é lidar com tudo isso, mais com a violência, mais com estigma, Com estigma, né, Uhum. com preconceitos, Uhum. né, quando a gente fala, por exemplo, de população trans, de população negra, né, na Sim. obstetrícia, Sendo que deveria ser um né? espaço acolhedor, né? Exato, Minimamente, com justamente para ajudar profissionais. esse processo a ser um Isso. pouco mais Sim. leve, a integrar Sim. todos esses conteúdos, E sabe, né? Natália, eu me pergunto quanto que a sociedade permite, aceita Uhum. que uma mulher tenha depressão pós-parto. Ah, nada. Nada, sendo que é um processo que Nada. pode ocorrer, Uhum. né? Uhum. E Nada. que se essa mãe, se essa mulher for bem atendida, ela vai passar por isso, não vai perder o vínculo com a criança, né? Isso Uhum. pode ser até um fator de autoconhecimento, Uhum. né? Que vai ajudar aí no processo de individuação dela e ela como mãe, né? Com aquela Exato. Com criança, aquela criança, aquele né? bebê, Exato. né? É um processo mesmo de expansão. Mas se você não tem um bom acompanhamento, um acolhimento, vira entrave, vira É. adoecimento, Uhum. né? Uhum. Muito, muito sério isso. Nossa, e eu acho que é isso, né? A gente sempre pensa que um adoecimento, ele paralisa a nossa vida. Mas Uhum. acho que a vida de fora, A né? de É. dentro A tá de ali. dentro, que a Ana Não, comentou do arquétipo, Uhum. né, assim, da morte. é. Acho que as pessoas, elas acabam entrando em contato, né, com essas ideias e esses medos Uhum. porque elas nunca pararam para pensar, Sim. né? Uhum. Pensando em pacientes que eu atendo em consultório que já, né, adoeceram Uhum. e se recuperaram, né, Sim. seguiram a vida aí, eles sempre falas, né, que eles sempre trazem, assim, eu comecei a me questionar o que eu estava fazendo com a minha vida. Por que que eu Sim. cheguei a esse Sim. ponto, Uhum. né? Onde É. foi que eu me perdi, né? Uhum. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de adoecimento e individuação, o adoecer não é somente ruim, Sim. né? Não. A gente tem algumas perdas, com certeza. Sim. Pensando aqui, né, em crianças, eu trabalho com crianças, né, Uhum. hospitalizadas ou que têm algum adoecimento crônico, né? Como elas vão expandir, né, essa consciência, sendo que elas passam grande parte da vida, ou às vezes grande parte da vida da infância, né? Ou a Uhum. infância toda hospitalizadas, Pois é. Sim. né? E aí entra esse olhar da humanização, Sim. Uhum. né? A necessidade daquelas Um crianças, espaço né? para o brincar dentro do hospital, que Isso. Totalmente. era impensável antigamente, né? Um espaço para o brincar, exclusivo para o Uhum. brincar dentro do hospital. Isso. A gente tem muito esse olhar, né? No hospital que eu trabalho, tem uma equipe de humanização, que é composta, né, por pedagogas. Então Uhum. a gente também tem a classe hospitalar, porque é isso, a criança ela tá fora da escola, mas ela não deixa de estudar. Uhum. Né? É um direito dela, Sim. né? Claro. Estudar. E a gente tem as brinquedistas, que ficam, né, mais responsáveis por essa parte de artesanato, Sim. né? Legal. E as atividades lúdicas. E junto com a psicologia, né, a gente faz projetos pensando, por exemplo, a gente tem um espaço de jardim lá no hospital, a gente falou do jardim humanizado. Então, Uhum. as crianças que podem sair do leito, né, que elas não estão com alguma restrição, né, isolamento, a Uhum. gente leva elas para o jardim e faz a Que legal. atividade lá, Que né? bacana. E a classe hospitalar Uhum. também possibilita o encontro, né, com outras crianças, sempre pensando, né, gente, em crianças Sim. que não estão de isolamento, não tem nenhuma Claro. Uhum. restrição, Claro, né? né? Então, assim, elas estudam na classe, né? Elas não ficam isoladas da Que a sociedade. instituição ela barra essa socialização também, né? Isso, né? Então, acho que pensar também nessa socialização é um ponto muito importante para o desenvolvimento, Sim. Que é o que a gente né? trouxe um pouco dessa ideia lá, Claro. né, dos hospitais no século XVII, essa A segregação. segregação, É. né? Né? Então, assim, Tirar eu, de eu pé. estou hospitalizado, estou adoecido, eu não Uhum. estudo, É. eu não socializo, O mundo né? é Eu não aquele tenho nenhuma quarto. atividade prazerosa, Isso, Uhum. né? O meu né? mundo, né? E pensando numa criança, tá, gente, né? O meu mundo é Uhum. receber medicação, É. ficar num Ficar num quarto, quarto, no né? No leito. Uhum. leito, vendo TV ou não, quando tem É. TV, Uhum. né? Muitas vezes sem receber a visita dos familiares, Uhum. né? É. Enfim, então eu acho que a gente vai Exatamente. pensando muito nesse olhar, assim, né? Fiquei super feliz de saber que tem um jardim no seu Ele é hospital. humilde, né? É um jardim humilde, mas ele é um Mas jardim, tem um né? jardim. Uma coisa que eu Uhum. sempre me angustiei, me angustia em relação a hospitais, todos, públicos, privados, com muitos recursos, Uhum. tecnológicos, poucos recursos, como nunca se pensava em jardim, talvez os hospitais mais antigos tenham, né?
árvores, grama, tomar ar fresco, Um Isso. né? solzinho, Um né? solzinho, porque a gente passou por uma pandemia, a gente sabe como é doloroso ficar confinado. Sim. E o doente Exatamente. hospitalizado é uma pessoa confinada. E quando é uma doença crônica? Então, como restabelecer também a saúde, né? Essa desconexão, essa cisão entre o eixo saúde e doença. Uhum. Você Isso. nunca vai para a natureza, você nunca vai para fora, né? Sim, eu lembro que eu acompanhei um bebê e uma mãe, né? Eles vieram de outro estado para fazer um tratamento no hospital de uma doença crônica. E ele veio pequenininho, né? Meses. Então ele nunca tinha conhecido o mundo lá fora. Olha só. Nossa. E ele chegou assim, ficou de isolamento, todas as precauções. Quando ele pôde sair, a gente levou a mãe e o bebê junto com outras crianças, né, pro jardim. Gente, foi a primeira vez que ele sentiu vento. Nossa. Foi Nossa. a primeira vez que ele viu um céu. Eu acho que ele Imagina. nasceu de novo nesse dia. A É, mãe se é emocionou verdade. tanto, né? E tinha algumas dificuldades, porque eram bebês e crianças, né, que precisam Uhum. de uma bomba, né? Uhum. Nasceram, enfim, com intestino curto, é uma Uhum. outra nutrição, nutrição parenteral. Uhum. E eu vi assim, né? Sempre tinha essa dificuldade de aceitar que, tudo bem, a bomba tá junto, a gente leva a bomba. Pois é. Vai Uhum. uma enfermeira junto, Uhum. né? Mas assim, não pode sair porque tem uma bomba. Não vai pra escola porque Uhum. tem uma bomba, né? Porque eles usam bomba em casa também, e aí, dependendo de cada criança, né? 24 horas, tá sempre conectada, às vezes 10 horas, às vezes 2 Não horas, brinca né? com outras crianças que tem uma Isso. bomba. Mas aí a gente pensou, não, peraí, essa criança vai pra escola, Uhum. né? Ela Sim. não só deve, né? Como vai pra escola e Uhum. socializar, e a gente foi vendo os ganhos. Uhum. Mas pensando assim, né? A primeira vez que essa criança viu o mundo lá fora. Uhum. Nossa. E foi muito emocionante, né? A gente Com chorou, certeza. a mãe se Muito emocionou, a equipe emocionante se mesmo. Com emocionou. Foi um certeza. momento lindo, assim, né? Então, eu acho que essa expansão da consciência vai muito, né, além do que a gente Sim, Eu pensa. acho sim. que isso também entra no ponto dessa confusão um pouco, o que que é direito, o que que é humanização, né? A Isso. escola é um direito, Que está no ECA, que está no né? ECA, Estatuto da Criança e inclusive. do Uhum. Adolescente, Não né? é humanização, não é uma intervenção, é um direito que É um aquela criança direito. precisa ter o acesso, Isso. Pensando né? assim, né? Toda criança e adolescente, né, tem que estar matriculado, tem que Uhum. estudar. Ah, mas temos uma criança e adolescente hospitalizado, né? Uhum. Como ele vai continuar estudando? E assim, ele não pode ir para classe, então a gente vai ter que adaptar. Porque aí eu acho que entra a humanização, Isso, como né? aquele É. direito vai Isso. estar sendo Isso, para a assegurado. necessidade daquela criança. Então, Sim. e adolescente, né? Ele não pode ir para a classe hospitalar, tá de isolamento, tá com uma restrição. Uhum. As professoras, junto com as brinquedistas, né, entram em contato com a escola, Uhum. pedem para a escola mandar, né, o material, elas imprimem, né, e assim, essa criança tem dificuldade em fazer tal tarefa. As Uhum. brinquedistas, né, vamos levar algo lúdico Que para legal. auxiliar. Que legal. Né? Então, assim, é um direito e um dever de estudar, né? Mas como que a gente vai fazer isso? E aí Uhum. entra a humanização, né? Como Sim. que a gente vai permitir que o mundo presumido continue atuando Sim, acho ali? que o direito é o quê? A humanização entra no como. Como aquele direito vai, Isso. né? Porque até, assim, né, me lembrei, por exemplo, nessas hospitalizações das crianças em UTI pediátrica, Uhum. né, ainda existem alguns hospitais e antigamente os pais responsáveis não podiam ficar junto, É, né, e o responsável por permitir isso foi o ECA, Sim. né, então, porque é um direito, sim. né, da criança estar acompanhada com os Uhum. responsáveis e um dever desses responsáveis. Uhum. Mas eles estando ali, como a gente pode humanizar É, Sim. esse processo, sim. né? E ainda E aí, nesse sentido, também, pensando na psicologia hospitalar, né, na psicologia da área da saúde e tal, é, esses pais, né, uma coisa que eu vi bastante também no hospital, que estão acompanhando aquela criança que está doente, muitas vezes tem outros filhos, isso. né? Uhum, E aí poder ter um acompanhamento psicológico, porque os pais, as mães e pais estão muito angustiados com a doença e o sofrimento com daquele certeza. filho ou filha que Uhum. está doente. Sim, E estão muito angustiados com os filhos que ficaram em casa
Isso. estão desassistidos da sua atenção, E- amor, E às vezes em afeto, outro estado, cuidado. né? A família tá em outro estado. Muitas vezes em outro estado, Uhum. né? Às vezes tem um pouco um dos pais fica com os filhos que estão saudáveis, Sim. e geralmente a mãe, mas às vezes é o pai também, acompanha o caso que é o pai, estão no hospital, às vezes em outro estado, né? Isso. Com o filho, a filha que está doente, né? Então, também a gente poder proporcionar esses encontros, né? As visitas. Claro. Falar, hoje em dia a gente tem até a tecnologia para que as mães e pais possam ter contatos, encontros com os Sim. outros filhos, com o resto da E família. eu acho que a humanização, ela entra, né, Também, nesse né? lugar. Eu me lembro, e isso eu acho que foi, assim, a pandemia desorganizou muito, então as visitas, Uhum. né? Mas é uma coisa que a gente discute muito. Irmão não é visita, Pois é. né? Irmã não é visita, é família, E aí, eu acho né? que é assim, visita tem um horário, né, para entrar e para sair é um pouco restrito. Sim, Sim. É compreensível, porque também o hospital não é um hotel, um entra e sai. sim. Mas a família não é uma visita. Sim. A família ali faz parte do tratamento, inclusive, né? Sim, e lembro que com esse olhar, né, trabalhando ali numa enfermaria, por exemplo, tinham bebês e crianças hospitalizadas que nunca tinham conhecido os irmãos Nossa. Olha só. de outros estados e vieram para Uhum. São Paulo, né? Assim, veio a mãe e o paciente, Uhum. mas o restante da família em outro estado. E aí, para um Natal, Ano Novo, as famílias acabavam vindo, né? Uhum. E tinha muito essa rigidez, do tipo, pós-pandemia, não pode entrar e não sei o quê. E, gente, a gente fez esse encontro, Ai, que né, incrível. dos irmãos, É. a coisa mais linda. Imagino. Lindo. Foi lindo. Na assistência ao nascimento tem muito essa questão do acompanhante, né? Que agora é Uhum. lei, que tem que ter o Uhum. direito ao acompanhante. Mas muitas vezes tem esses embates ainda, né? Hoje, em todos os hospitais, você tem que ter pendurado, assim, pregado na parede, que há uma lei do acompanhante. Mas ainda barram. Ainda tem essa coisa de, Mesmo mas tendo a lei, ainda tem várias coisas que são leis, ainda tem uma Uhum. resistência muito grande, né? uhum. Então, esse lugar do acompanhante, porque muitas pessoas ainda estão parindo sozinhas, Nossa. né? Imagina. Sozinho. Ou muitos pais ou outras mães não tendo esse direito de estar ali e Sim. ver e acompanhar o nascimento do filho, né? Uhum. A gente ainda tá falando do básico. Eu falei que eu sou doula. Doula ainda a gente tá colocando no luxo, né? Muitas vezes as pessoas não têm direito nem do acesso ao outro familiar ali do lado. E como eles colocam essa ideia de que só a pessoa que está ali parindo é responsável pela criança. Exatamente. Né? O restante da família não, Exato. né? Ela é responsável, Uhum. mas ela não pode direcionar como ela quer parir. Sim. Uhum. As contradições, Ela não pode né? escolher, ela não Sim. pode dizer Uhum. para ela como seria a melhor forma de parir. Exato. Né? E aí acho que entra um pouco Então, é uma nesse... dupla solidão, né? Porque não tem acompanhante, não tem Muito. doula, E e também também não tem a sua fala tem respeitada, não tem protagonismo. protagonismo. Não tem Uhum. protagonismo. É. E acho que entra um pouco nisso do. Então, como a gente humaniza, né? E Uhum. pensando, claro que eu vou puxar a sardinha para assistência ao nascimento, mas. É onde começa tudo, né? Acho que é fundamental, né? Vou puxar aqui, mas se eu tenho avós que são novas, né? Minha avó hoje tem 69 anos. Mas mesmo minha avó, que é uma avó nova, é uma avó que nasceu em casa, né? Tinha essa coisa do nascer em casa, as parteiras, saída dos médicos, né? Do parto, ir para o hospital, estar ali precisando de um médico é recente, mais ou menos década de 60. E aí, quando esse parto ele se torna hospitalar, consequentemente você tem essas regras institucionais, que são chamadas muitas vezes de protocolo. Não, mas aqui o protocolo é esse. E Uhum. quando você vai ver esse protocolo, ele é o quê? Violência obstétrica. Por quê? Você não tem indicação para aquela intervenção. Você não tem validação científica para aquilo estar sendo feito. Uhum. E aí, muitas vezes, é aquilo que eu falei lá no começo, né? De que essa violência, ela vem, às vezes, mascarada de cordialidade. Então, Uhum. muitas vezes vem, ai, mãezinha, mas a gente vai fazer só um piquezinho. Um piquezinho. E aí, quando você vê o que é o piquezinho, é episiotomia, que é um corte, Uhum. né? E aí, muitas vezes, é um corte que vai até a coxa, é um corte que vai até o ânus. E a violência obstétrica. Esse é o piquezinho. Esse é o piquezinho, Uhum. né? Ai, mas é só um sorinho que a gente vai pôr. Só um sorinho. E quando você vai ver esse soro, é ocitocina sintética. Nossa.
E o que que é a ocitocina sintética? A ocitocina ela é o principal hormônio de um trabalho de parto, porque ela é responsável pela contração. Então, Uhum. nosso corpo ali, ele produz muita ocitocina durante um trabalho de parto. Quando você coloca aquilo sinteticamente, a dor é muito maior, né? Tudo para O você... ritmo é muito maior. Parece, Muito! vai, vamos parir rápido, vamos Vamos parir rápido. Pensando rápido! nesse mundo É, urgente, né? E é, a quem interessa Sim! partos rápidos, né? Exatamente. Então você coloca o sorinho para Uhum, dar uma acelerada, né, no processo. E uhum, mesmo se for o sorinho, tem indicação de que aquela pessoa está desidratada para colocar, mesmo se fosse só o sorinho. Porque uhum. se não tem essa indicação da desidratação, por quê? Né? Que protocolo que é esse? Raspagem de pelos. Gente, se a gente precisasse de gilete para continuar como humanidade, a gente não tava aqui, né? Sim. Pelo amor de Deus. Mas Sim. ainda colocam como protocolo que você precisa fazer a raspagem de pelos. Ai, não. Assim, mas você vem assim para um hospital para ganhar seu filho? Não, você e tem que ainda se raspar. culpabiliza a mulher que como se ela estando errada e inadequada. É. Exato, exato. Essa questão do controle de corpos, de não, aqui você não pode ficar em pé, aqui você tem que ficar sentada. Não, Uhum, assim não. A gente tem como violência obstétrica o que a gente chama de manobra de Christeler, que é aquela de empurrar a barriga mesmo para uhum. poder puxar a criança. Essa manobra é violência. Mas a gente ainda vê acontecendo como procedimento de rotina. E E não tem, pensar. desculpa, Não, pode falar. é que eu fico pensando quando eu estou te ouvindo, Natália, como se parece que tem uma única mulher parindo, porque assim, Uhum, essa manobra serve para qual caso? Que Uhum. acontecimento, que intercorrência no parto essa manobra pode ser benéfica e necessária? Parece que faz com todo O mundo. Cristeler em nenhuma, tá? Porque pode quebrar a costela, pode quebrar a uhum, clavícula, mas tem muito isso, né? Existem casos que a ocitocina sintética, ela pode sim ser benéfica, né? Para você ganhar um pouco mais de ritmo. Existem alguns casos, Uhum. mas não é rotina. É. uhum. Não é o Mas é tratado, procedimento padrão. tudo isso que você está falando é tratado como Padrão, rotina. rotina. É, não tem subjetividade, Exato, né? exato. É o sorinho que é padrão. E tem que ser rápido, Rápido. né? Tem que Cesárea é parir rápido. rápido, né? Uhum, Cesárea a gente marca o horário, ela começa, ela termina e pronto. Não Uhum. bagunça a minha agenda, eu posso curtir Natal, no novo carnaval com a minha família e uhum, não tem problema. O parto, a gente tem muito controle. E parto é sinônimo de descontrole. Não tem como você Uhum. marcar a data, Uhum. né? Aquela criança vai nascer quando ela estiver pronta. Uhum. Mas a gente ainda tenta controlar o parto, Uhum. controlar esse corpo, né? E a gente tem uma anatomia, uma fisiologia que ela é própria para esse parto acontecer. Não Uhum. precisa dessa tutela e desse controle, né? uhum. E aí, pensando até em puxo, a gente vê até as pessoas falando: empurra, empurra, faz força. Se você faz força sem precisar fazer força, você pode desoxigenar aquela criança. Nossa. E aí? O corpo ele Uhum. vai fazer esse puxo de maneira involuntária. Sim. Então, por que que eu tenho um profissional na minha orelha falando a hora que eu tenho que empurrar? Como eu devo parir? Como eu devo me portar? O momento que Perfeito. eu ando, que eu levanto? A hora e o dia que eu vou parir, É, eu né? fico Com a cesárea. pensando o controle sobre o corpo da mulher e sobre Muito. a vida da mulher, porque Uhum. ela não escolhe como parir, ela não pode ouvir seu próprio corpo. E eu até fico pensando numa situação oposta que você está trazendo, que é a mulher que escolhe fazer cesariana, ela não pode escolher. Tem Uhum, que ser um médico que escolheu, uhum, né? Sim. Porque uhum, ela também pode ser mal vista por isso. Ela pode ser mal vista por escolher um parto natural, uhum. né? Até sem Que médico, com difícil, parteira né, com dó. gente? E ela é mal Nossa. vista por escolher cesárea para parir seus Sim. filhos, né? Uhum. Então, o controle sobre o corpo da mulher é extremamente opressor na Muito. sociedade. E existem Sim. pesquisas que mostram que a gente tem um número bem expressivo de mulheres que começam a gestação falando que querem partos normais. Uhum. Mas aí o que acontece? Chega no final, você fala, não, quero cesárea. O que que aconteceu? Essa pesquisa mostra que o pré-natal acaba desencorajando as mulheres a terem parto natural. Então, esses profissionais estão ali tendo esse controle não só na hora do Uhum. parto, mas durante esses 9 meses. De, ai, mas você é tão Sim. baixinha. Não, isso aí vai acabar com o brinquedinho do seu marido. Do seu marido. Não é nem o brinquedinho O dela, né? A sua piquezinho vai. própria vida Não, vou dar só o sexual. piquezinho para não acabar com o brinquedinho do seu marido. Então é voltado para o homem, não tem uma Sim, preocupação da mulher
que tem uma vida sexual. A mãe parece que foi apartada disso, né? Exatamente. E pensando assim, Não né? pensa na mulher, né? E nas instituições, o controle dos corpos. Super. Até quando você Né? conta essa história linda desse menino, a primeira Sim. vez que ele vai pra fora, é inesquecível, né? E ele foi pra casa. Daqueles... Ah, Deshospitalizou depois de 1 ano e meio. legal. Que bom. Eu fico Né? pensando, né, nesse corpo que só pode ser doente quando é Uhum. internado, né? Porque ele nunca foi respirar lá fora, sentir cheiro de chuva, de mato, da árvore, do ar fresco, de um Isso. dia quente, o sol. Então, o corpo, ele está sempre na dor, nos procedimentos, na medicação, Uhum. né? Nunca no prazer, no lúdico, no contato com a natureza. É, Sendo e que isso, psicologicamente, a gente sabe que é restaurador da saúde, né? Também. Tanto quanto uma medicação, uma Com intervenção. certeza. com certeza, pensando aqui, né, que a gente falou desse processo de humanização, quem dirá num CAPS, Pois é. né? Infelizmente nunca trabalhei, né? Gostaria, mas pensando em NISE, Sim. né? Então, essa humanização, Sim. as pessoas adoecidas, elas precisam, né, de um tratamento físico, mas também precisam de um tratamento de alma. Com certeza. Posso contar uma experiência terrível que eu tive? Por favor. Não, é porque tem a ver. Assim, né, gente? Como eu falei, eu me formei em 1987. Em 87 eu já fiz uma residência de 1 ano na psiquiatria do HC e tal. E antes disso, em 86, eu trabalhei como estagiária mais 20 horas semanais por 1 ano também, como foi também na PQ do HC, num hospital. Isso foi antes da reforma psiquiátrica. O hospital era um verdadeiro manicômio, era um depósito de pessoas. Ele foi fechado na reforma psiquiátrica, né? Ainda bem. E a gente falava que ele tinha um dono, né? E a gente falava que o paciente, ele era um cheque ao portador, na época do cheque, tá, gente? Você era um pix ao portador, provavelmente. Cheque. Ao portador para aquele dono. Ele não tinha humanização nenhuma. A psicologia entrou lá e a nossa ideia era humanizar. E aí aquele hospital, ele parecia um presídio, né? Era tudo de cimento, chão, E muros. que responsabilidade, né, Ana? É, Humanizar num nossa, momento tão. Pois é, antes da reforma né? psiquiátrica, começo da abertura ali, né? Estamos Sim. falando de 86. E aquele lugar era um depósito, era tudo fechado. A ala feminina era muito pior que a ala masculina, que era num porão, né? Um lugar muito mais escuro, assim. Parecia um porão, aquela parte da ala, tal, com pouca entrada de luz solar, tal. A gente trabalhava com os pacientes, né? Tanto as mulheres quanto os homens, tal. E um dia o povo da psicologia, fuçando os espaços do Adoro. hospital, né? Um dia a gente resolve empurrar um portão, tinham vários portões de ferro, grades de ferro, muros altos, e tudo cinza cimento nas paredes, era tudo um cinza só, um cimento só, igual um presídio O mesmo, né? controle já começa no ambiente. No ambiente, exatamente, né? Cor. Um dia a gente empurra um portão de ferro, que tinha uma parte do muro, e a gente descobre um terreno que era do hospital, que ele era murado também com muros altos, tal, de terra, cheio de plantas que cresceram naturalmente e até algumas arvorezinhas. Nossa, a gente olhou para aquilo, Um respiro. um respiro é agora. É agora. Vamos levar quando eles estavam na hora do pátio, porque tudo era muito controlado, né? A hora do pátio, eles eram muito maltratados, né? Como sair da doença mental, do sofrimento psíquico num ambiente desse que só adoece, né? Na hora do pátio, vamos com os pacientes, tinha o pátio masculino e o feminino, horas, né, separadas. Aqui, vamos para cá ficar com eles e trabalhar com eles, propor atividades. Os pacientes e as pacientes amaram, pareciam que estavam renascendo. Além de tudo, era a época das longas internações, não porque o paciente necessitasse, mas porque dá dinheiro, né? Dava. Não tá mais assim. Espero que não volte nunca mais esse tipo de cuidados com saúde mental no Brasil, mas há riscos de volta, né? Sim. Os pacientes e as pacientes, quando viram aquilo, os olhos brilharam, eles renasceram. E aí cada um fez o que quis, né? Um começou a rezar de várias religiões, vendo ali uma proteção espiritual. Caramba. Outros começou, quando eu era criança, eu plantava, eu vendava, ficaram muito mais equilibrados, mais falantes. E se sentiam bem, e nós também, a psicologia também. E a gente ficava ali todo o tempo do pátio com eles. E a gente fazia atividades em grupo, fazia, assim...
Claro que quando a gente saía dali, tava todo mundo com sapato, tênis, com terra, Obviamente. E né? que bom, né? Porque era um lugar quase de natureza selvagem, no meio de uma selva de pedra, né? Porque a terra tava lá, vai caindo sementes e vai crescendo. Isso durou, gente, durou 20 dias. Porque um dia a gente chegou lá e tinham cimentado tudo aquilo. Cortaram todas as plantas, as arvorezinhas, cimentaram e reclamaram com a gente que a gente estava fazendo muita bagunça no hospital, a gente estava sujando o hospital. Meu Deus. Terra é sujeira, planta é Meu sujeira. Deus. Os pacientes tinham melhorado muito com serem atendidos lá, né? Se entrosaram muito mais, É que não pode melhorar, mais com a né? gente, mas não pode melhorar, Não pode né? melhorar. Então, eu nunca vou esquecer dessa experiência, que foi muito dura passar por ela, né? Mas também me ensinou muito, né? E a gente vê o contato, né, do humano com o humano. É, Né? exatamente, É isso né? que faz, de fato, a diferença. Sim, né? Né? Então, quando a gente fala em humanização, a gente fala, né, no hospital geral, no hospital psiquiátrico, na UBS, no CAPS, né, em toda Na a rede, na clínica. Na clínica, É, né, também. Nossa, exatamente. a Nas clínica, ONGs, nas ONGs, né? clínica e clínica ampliada, né, como a Isso, gente fala, né? exatamente. E, gente, infelizmente, né, pra gente finalizar, né, como humanizar? Eu acho que a gente precisa pensar primeiro o papel daquela intervenção. Para quê? Uhum, Né? Esse como vem o para quê. A área da saúde ela é muito intervencionista. A gente age, a gente se forma para intervir, né? Profissional bom é aquele que tutela, é aquele que pede um monte de coisa para eu fazer, que controla a minha vida. Então, acho que a gente tem que desconstruir isso também do nosso imaginário, porque muitas vezes esse profissional tá ali num papel de quase um semideus, né? uhum, Do controle, da tutela e tudo mais. Então, acho que pensar primeiro esse lugar do para que essa intervenção? Numa área de parto, muitas vezes é sobre não intervir, não fazer, sim, né? Eu falo, às vezes meu papel como doula é só impedir que ninguém mexa na luz, não mexe no interruptor. uhum, Porque é aquilo. Existe um vídeo, ele é muito bom esse vídeo. É um vídeo italiano que ele compara uma cena de parto com um casal querendo ter relação sexual. E aí toda hora entra alguém, acende a luz, fala um negócio e vai atrapalha. Broxante, né? E o casal fica tipo, putz, e aí? E como que um parto acontece sob essas condições, né? De toda hora alguém ali perfeito, entrando, isso, deixa eu fazer um toque, deixa eu ver, deixa. E acabando, né? É um clima também, né? A uhum, ocitocina, que é esse principal hormônio, ela vem pelo bem-estar, Uhum. pela uhum. sensação de prazer. Como eu sinto prazer se toda hora tem alguém encostando em mim, pegando, meu braço abre a Falando do seta, seu corpo, falando do meu corpo, que eu tenho que uhum, raspar o pelo, que eu tenho. Como? Né? uhum, Então, acho que primeiro é pensar esse lugar da intervenção mesmo, né? uhum, E na saúde a gente tem o PTS, que é o Plano Terapêutico Singular, que é um uhum. plano pensado com os profissionais que estão acompanhando aquele paciente, né? Então, quais as intervenções que vão ser feitas, os caminhos possíveis e tudo mais. Na área da assistência ao parto, a gente tem o plano de parto, Uhum. né? E o plano de parto, ele é meio parecido, né? O que que aquela pessoa espera daquele parto? O que aquela família quer daquele parto? Uhum. Mas para vocês terem noção, no Rio de Janeiro é proibido o plano de parto. Nossa. Aqui em São Paulo a gente ainda tem, né, que você pode chegar em qualquer maternidade e falar, ó, aqui eu tenho meu Plano de plano de parto. parto, e Uhum. aquela equipe tem que se informar, tem que tornar aquele parto singular. E, Nath, só te interrompendo rapidinho, porque eu Claro. lembrei de umas coisas, né? Tem muitas mães que comentam comigo que Uhum. precisaram esperar o plantão mudar para ter o parto, o plano de parto. Olha Nossa, isso. que coisa. Elas chegam, né, no hospital ali, tudo organizado, só que a médica ou o médico de plantão não quer seguir. E aí você espera, fica no E, estacionamento, tendo contração. então, Imagina eu isso. acho que, assim, né, olha onde deve entrar essa humanização, Sim. né? Teve um vídeo recente de uma gestante que estava com a doula, se eu não me engano, com a enfermeira obstétrica, que elas ficaram no estacionamento andando, porque se entrasse ela corria o risco de ir para uma cesárea.
Olha isso. Inacreditável, né? Pois é. E ficou ali no estacionamento realmente andando. Uhum. Então, acho que pensar de maneira singular aquele acompanhamento, né? Uhum. Todo parto vai ser único, toda família é única, não tem como a gente pensar em um protocolo. Uhum. E não só num plano de parto, num plano terapêutico, mas também o direito à escolha informada. Uhum. Eu só consigo de fato escolher se eu sei o que eu estou escolhendo. Né? Uhum. Se falam assim, você quer ocitocina sintética? E você não tem ideia do que aquilo seja, como você escolhe se você quer aquela intervenção ou não, Isso. né? Então acho que E esse ainda vão direito falar, é você quer importante. ocitocina sintética? É muito bom. É, A pessoa nem sabe Vai do te que se ajudar. trata. É, Ela vai te fala, ajudar, quero, né? com certeza, né? Então acho que esse direito a essa escolha informada é muito importante e faz Uhum. parte de você assegurar aquele direito e a informação, né? PTS, né? Fiquei PTS. pensando, plano terapêutico subjetivo, É, né? exatamente. Então, Você tem que uhum. pensar cada caso. Eu acho que o que a Natália falou, você amplia para todas as situações de instituições de saúde, né? Humanizar é permitir a singularidade de cada pessoa que está sendo atendida lá. Com certeza. Ela não é Sim. um doente, ela é uma pessoa que tem algum problema de saúde, né? Ela tem uma doença, ela tem uma necessidade de algum tratamento, mas ela é única e ela precisa ser protagonista, ela precisa poder ouvir seu próprio corpo, poder expressar isso e ser aceita, né? Ser reconhecido que aquilo é importante. Uhum. Humanizar é trabalhar sempre com esse eixo saúde e doença, e não só doença. Para os Uhum. pacientes, para os acompanhantes, ou familiares ou não, e para a equipe de saúde, né? Só assim é que realmente é possível uma humanização na área da saúde. E eu puxo a sardinha, a Nath falou, né? De puxar a sardinha pro parto, eu puxo pras crianças e pros adolescentes, né? Eu puxo Porque para os adultos. é isso, a gente tá assim, tá assim, né? Integrada. Porque é isso, as pessoas ainda não entendem que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, Sim, né? E como que uma que suas criança. falas precisam ser respeitadas, porque a criança é Isso, tratada como pessoas que têm estrutura psicótica. Essa fala não vale nada. E Sim. com pessoas que isso. estão doentes em geral. Ó, eu sou o saber da medicina, por exemplo, né? Uhum. Eu sei o que você precisa. Isso, Você é só o doente. Não, a fala do doente traz conhecimentos importantíssimos para isso. pensar nos tratamentos de todas as profissões de saúde. Com Da medicina, certeza. da psicologia, da enfermagem, da fisioterapia, enfim, todas, né? Isso. Da nutrição. E eu sempre falo, né? Humanizar é, antes de tudo, perguntar. Ah, perfeito. Né? Então, puxando a Perfeito. minhas sardinhas para as minhas crianças e adolescentes, né? Então, assim, o que você quer? Né? O que você está entendendo sobre tudo que está acontecendo? Uhum. Porque muitas vezes eles são silenciados, né? Sim. Às vezes pelos pais, né? Que também estão perdidos, ok? A gente faz esse acolhimento também pela equipe, né? A equipe decide, né? Mas sem a criança participar do tratamento dela. Né? Então eu sempre falo, humanizar é antes de tudo perguntar, né? Como você gostaria de ser chamado Sim. ou Sim. chamada, né? Uhum. E isso não somente para o público LGBT, né? Mas assim, eu tenho um nome composto. Eu sempre faço essa analogia, né? Meu nome é Carla Maria. Eu não gosto do Maria, então vai ser só Carla. Né? Então, como você gostaria de ser chamado, Uhum. chamada, né? E, enfim, dá para ampliar para tanta Tanta coisa, né, coisa. gente? Com Então, certeza. acho que o trabalho, né, da psicologia é fundamental, Muito. Fundamental. Muito. fundamental. A psicologia como promotora de saúde não é só como promotora de saúde psíquica, mas física também. Sim. Porque, na verdade, Isso. né, tudo que acontece ao corpo, acontece à Acontece a psique psique. conjuntamente. Tudo que Uhum. acontece à psique, acontece ao corpo conjuntamente. Perfeito, né? Então, gente, eu acho que é isso, né? Antes da gente encerrar, queria divulgar para vocês que a gente tem agora na nossa pós, né, de psicologia analítica a ênfase em psicologia hospitalar, instituições da saúde, que, né, não coincidentemente, eu, a Ana e a Nath seremos professoras, né? Vocês querem comentar brevemente só sobre as aulas que vocês vão dar, o tema, porque eu acho que conversa muito com o que a gente está falando aqui, né? Ah, eu posso falar. Mas sem dar spoiler, porque aí a pessoa tem que se matricular. Sem muito spoiler, né? Eu posso só contar assim, né, que a Carla me convidou por ter sido minha aluna, assim como a Natália, né, foi um Isso. prazer encontrá-las. E quando ela me perguntou, Ana, você tem uma experiência vasta na área da saúde, mas sempre tem que ter recortes, porque tem essa equipe que a Carla
Isso. contratou é excelente, né? Gente, são os melhores professores e as melhores professoras do mundo, tá? E aí eu acabei, obrigada, eu acabei me direcionando, como eu trabalhei em gineco e obstetrícia, né? Trabalhei também com pacientes com câncer, em hospital psiquiátrico, mas o meu mestrado foi sobre, o tema é a identidade feminina, em mulheres esterectomizadas, porque eu via essas mulheres, né, que eu atendia, muito desapropriadas da sua própria feminilidade, da sua própria identidade, do seu protagonismo, frente à perda uterina, por diversos motivos, né? A perda do contato com símbolos do feminino, do arquétipo feminino, porque o corpo traz essas relações também, Sim. né? E aí, daí nasceu o meu mestrado. E aí eu falei, bom, então eu quero ficar nesse tema, né? Isso. E as minhas aulas vão ser com esse recorte. Maravilhoso. Que legal. Eu vou dar uma aula sobre assistência ao nascimento, sobre saúde mental, parentalidade plural, né? A gente falou tanto aqui sobre violência obstétrica, mas o quanto que é importante a gente nomear o que é essa violência, porque às vezes a gente acha que é só o obstetra que acaba cometendo, mas na verdade todo e qualquer profissional da saúde que esteja acompanhando uma pessoa em situação de gestação, parto, puerpério, que não esteja seguindo evidência científica ou que seja um profissional desatualizado, né? Ah, mas eu faço isso porque eu me formei há 60 anos atrás e eu aprendi assim, né? E hoje a gente já tem uma outra forma de fazer. Isso também é violência obstétrica. E psicólogos também podem acometer violência obstétrica. Sim, Com certeza. Né? E outras violências. E outras tantas violências, né? Outras tantas. Isso. E quando a gente pensa na formação em psicologia, a gente começa a estudar o desenvolvimento humano a partir dessa criança já fora do útero, né? Então, desenvolvimento infantil a partir, sei lá, às vezes até de 1 ano, né? Esse período dos meses a gente acaba nem abordando tanto. Então, é muito importante, né? Para que, se você está atendendo uma pessoa que esteja gestando, que você saiba que a sua prática seja ética, baseada em evidência científica e não no achismo, né? Um preconceito. Preconceito. Senão a gente volta para a Idade Média. Aí é século Aí- XVII também, né? esquece. Sim. Então, um prazer imenso vou estar dando essa aula aí sobre saúde mental na assistência ao nascimento, parentalidade plural, e é um prazer imenso estar com vocês. Maravilhoso, gente. E eu vou falar sobre 2 temas que eu amo, né? Um deles é sobre a humanização com pacientes crônicos na pediatria e também sobre atendimento ao público LGBT. Que eu tenho, né, ainda mais hoje, vasta, assim, experiência. Então, eu acho que é muito importante a gente poder contribuir, né, para certeza. profissionais que estão aí se formando ou que ainda não têm nenhuma experiência, porque eu acho que a gente foi passando por essas experiências um pouco sozinhas, Sim. né? Então, quem me dera se na minha época, né, a gente tivesse uma ênfase voltada para isso, porque eu fiz a minha especialização em psicologia hospitalar e foi só sobre doença, Pois é. né? Então, Mas aqui no curso de psicologia hospitalar e Isso. analítica vai ser sobre doença e saúde. E saúde. Sim. E, né, na psicologia analítica, que é o nosso grande Sim. foco, né? Então, gente, é isso. É isso. Né? Foi uma delícia reencontrar Vocês reencontrar vocês. O tempo passou muito rápido. Voou, A gente uma poderia delícia. falar, né, Poderíamos sobre ficar horas isso. ainda. Cafezinho aqui, ó. E vocês estão sempre convidadas, com certeza Muito a gente vai obrigada. organizar, né, aí mais Freedom Talks. E muito obrigada por terem vindo, apesar da gente que rotina. agradece. Eu agradeço né? muito o convite também, Carlos. Foi muito Muito, importante, né? agradeço demais. E agora vocês são da casa também. Eba! Né? Tá bom? Então, gente, a gente Obrigada. fica por aqui e espero que vocês tenham gostado, né? E qualquer dúvida podem entrar, né, em contato com a equipe do Instituto Freedom, que a gente tá aqui para acompanhar vocês também, tá bom? Obrigada. Obrigada. Tchau.